O presidente da Confederação Nacional dos Agricultores, Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, a CONAFER, está aí a foto dele, Carlos Roberto Ferreira Lopes, se entregou à Polícia Federal nesta quinta-feira. Ele era considerado foragido desde novembro de 2025, quando teve a deflagração da nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga o esquema, que a gente já vem acompanhando os desdobramentos, inúmeros descontos indevidos, ilegais, em aposentadorias de pensionistas do INSS, de aposentados. Segundo a Polícia Federal, a CONAFER funcionava como uma organização criminosa com diferentes núcleos e divisão de tarefas. A investigação identificou planilhas com pagamentos de propina e cruzou os valores com transferências bancárias realizadas pelos investigados. O presidente da entidade foi indiciado por crimes como corrupção, organização criminosa também. A Polícia Federal aponta que a CONAFER teria participado do esquema de descontos que lesou esses aposentados e pensionistas. No relatório enviado ao Supremo, a Polícia Federal afirma ainda ter identificado também pagamentos de propina a agentes públicos. Que tristeza, hein? Entre os investigados estão o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, o ex-procurador-geral da autarquia, Virgílio Ribeiro, e também o ex-diretor de benefícios, André Fidelis. Lembrando, o caso está sob relatoria do ministro André Mendonça e deve ser encaminhado à PGR, que vai, então, avaliar se há elementos para apresentar denúncia. Doutora Ludmila Lins Grilo, começamos com você. Daqui a pouco Paula Camacho traz para a gente detalhes sobre esse homem, essa figura desse presidente da CONAFER, agora então se entregando à PF. É bom saber que a investigação avança, que precisamos de respostas, que alguns culpados podem vir a ser punidos. Que pena, uma pessoa ter um cargo assim, numa confederação como essa, e aproveitar ali para fazer o que a Polícia Federal está descobrindo, inclusive com provas, planilhas, comprovações de toda a fraude, falcatrua. Então, essa prisão do presidente da CONAFER, só explicando, é a Confederação Nacional dos Agricultores, Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. Essa prisão deve já estar causando calafrios em muita gente em Brasília, porque ela não foi uma prisão simplesmente que a polícia encontrou o sujeito e prendeu. Não, ele compareceu voluntariamente, já com mandado de prisão em aberto, ele resolveu se entregar. Então ele já está indo sabendo que será preso. Ele estava com mandado de prisão em aberto pelo André Mendonça, desde o ano passado. Então, num primeiro momento, vocês vão ver aí até que tem uma manifestação do Carlos Viana, senador, dizendo que ano passado ele foi preso em flagrante por falso testemunho durante um depoimento dele na CPMI. Então, essa prisão por falso testemunho não tem nada a ver com essa prisão dele de agora. A prisão por falso testemunha, porque ali durante os trabalhos os senadores perceberam contradições insanáveis e deram voz de prisão por falso testemunho. Essa é uma situação. E a situação agora dele é outra, mandado de prisão pelo André Mendonça por conta de fraudes no INSS. Então agora ele resolveu se entregar e esse movimento de aparecer voluntariamente, olha, quero me entregar, isso sinaliza talvez uma vontade de delatar, porque eu não acredito que ele simplesmente, podendo estar foragido como ele estava até ontem, ele fosse se entregar para simplesmente ser julgado sem falar nada. Então é por isso que eu estou concluindo nesse momento que ele já deve estar tensionando delatar algumas pessoas. E dentre as pessoas delatadas a gente sabe que pode vir a aparecer aí o nome do filho do presidente, do Lulinha, que já está aí aparecendo em tudo quanto é inquérito. Então, assim, provavelmente isso vai acontecer, não é muito comum pessoas se entregarem assim dessa forma, lembrando mais uma vez, não foi a polícia que encontrou, foi ele que resolveu aparecer voluntariamente. Então isso está sinalizando para mim que vem delação premiada aí. Então pessoas tremem neste exato momento.
Com certeza, e porque devem, né? Porque quem não deve fica bastante tranquilo, se coloca à disposição da Polícia Federal, traz todos os esclarecimentos, abre sigilos, seja bancário, telefônico, que for preciso para comprovar ali a sua inocência. Agora, então, Paula Camacho, bom lembrar que esse inquérito está sob a relatoria de André Mendonça, que não tem fechado os olhos. Aqui no chat, gente perguntando, isso vai acabar em pizza? De alguma forma, essas operações vão nos dando alguma esperança de que não. Olha, esse senhor, o presidente da Conafer, além essas informações que a Ludmila trouxe, a Conafer, mesmo diante do escândalo, ela esteve presente, por exemplo, na COP30, o ano passado, representando os agricultores, representando a classe ali deles, como se nada tivesse acontecido, porque segundo a Polícia Federal, dos 708 milhões de reais que a Conafer recebeu dos idosos, eles teriam desviado ao menos ali 90% desse valor. Olha só, são alguns milhões para deixar muita gente bem feliz, né? Mas eu fico me perguntando por que, depois de tanto tempo, ele resolveu se entregar assim do nada? Tem um tempero a mais nessa questão. Essa semana, justamente essa semana, nós vimos, né, o depoimento daquele comerciante que disse que o Lindenberg Farias teria tentado fraudar um depoimento de uma moça, teria contratado uma moça por aproximadamente 16 mil reais para dizer que tinha um outro nome e que teria sido abusada por um político e teria tido uma filha. Vocês lembram disso? Nós trouxemos disso. Estamos falando do vice-candidato à presidência da República, o Alfredo Gaspar, do PL, né, em relação ao vice do Flávio Bolsonaro. Nessa ocasião, segundo o comerciante, eles teriam feito uma live, né, uma call ali, e estava presente Lindenberg Farias, a moça, né, a tal da Marcela, o presidente da Conafer preso hoje e também um vereador de Nova Iguaçu, ou seja, ele está envolvido também nessa possível fraude, olha só. E eu acho que, de acordo com as últimas notícias que nós tivemos, esse foi justamente o tempero a mais que poderia ter levado este senhor a se entregar justamente nisso. E principalmente porque, segundo o comerciante, cerca de 4 mil reais desses 16 mil reais teriam vindo justamente da conta do presidente da Conafer. Olha só isso. Então, eu acredito que, diante de tanta coisa que está envolvendo esse senhor, o presidente da Conafer, isso aí realmente pode ter dado pontapé para falar, não, eu acho que já foi demais, melhor eu me entregar e tentar uma delação, porque já tem muita coisa envolvida. Olha, eu estava aqui tentando lembrar um pouco os valores envolvidos, que é sempre bom refrescar, viu, Bianca? São 6,3 bilhões de reais nessa fraude, pelo menos, segundo a Polícia Federal, de dinheiro roubado de aposentados, de pensionistas, de pessoas que dependem, ou que dependiam desses pagamentos, né, de qualquer quantia, de qualquer real a mais ou a menos. Enfim, essas fraudes cometidas entre 2019 e 2024. Bom destacar que aqui na notícia aparece que a Polícia Federal diz que a Conafer agia como uma organização criminosa. É pesada essa definição da Polícia Federal, hein? Que trabalha essa investigação e comprova, traz ao STF agora e à PGR planilhas com cruzamento de valores e transferências, mais uma vez, então, provas. E fiquei muito triste de ouvir, Bianca, que pena, né? Agentes públicos recebendo propina também, aqueles que deveriam representar, né, o Estado, a União, o povo brasileiro, estão lá, então, para fazer um desserviço. O desserviço e realmente usufruir, né, do bem que é o povo financiando essa turma. Agora, não se iluda, não pense que, de repente, caiu ali a bigorna da realidade, né, ou da consciência, como diria a nossa querida Geisiane, ela fala, né, da bigorna da realidade. Não é isso não, viu? Não é que ele, de repente, adquiriu uma consciência, a consciência pesou por ter prejudicado os aposentados. Não é nada disso, é tudo parte de algo maior.
com certeza, como disse também a doutora Ludmila, já está pensando ali numa negociação, numa delação, e provavelmente a gente vai acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos. Agora, você já parou também aí para pensar que isso, né, que teve um caso aí com ele dando depoimento e foi dada a voz de prisão, porque ele descaradamente mentiu. Agora, sabe quanto que ele pagou de fiança para sair da cadeia, né, para ficar em liberdade novamente? Ele pagou R$5.000. R$5.000. É, com certeza, muito menos do que ele roubava, né? Ou perto, dentro aí desse esquema, muito menos do que por minuto eles roubavam dos aposentados nesse grande esquema de corrupção que se instalou no Brasil e que permaneceria não fosse a coisa começar a degringolar, né? De tanto que eles exageraram, perde a mão, né? Aí fica muito evidente, começou a exagerar e as pessoas começaram a perceber. Mas até quando eles pensariam, né? Eles iriam prorrogar esse roubo? Agora, vai você roubar um pacotinho de fralda na farmácia para você ver. Você não tem como pagar a tua fiança para você poder ser liberto. Porém, o nosso amigo aí, ele com R$5.000, ele ficou em liberdade. Pois é. Eu vou devolver para a doutora Ludmila. Antes eu trago aqui mais um pouquinho de consistência ao nosso caldo, mas estava dando um Google aqui para me relembrar, porque esse homem estava com a mão preta, né? Nessa época da CPMI do INSS, isso chamou a atenção e aqui a matéria explica que era devido a urucum, urucum na mão dele, enfim, e a matéria diz que ele tinha risco de fuga à época, ou seja, realmente fugiu, desde novembro de 2025 estava foragido, e que ele poderia vir a ser um vizinho de cadeia do Careca do INSS, também parece que é o que vai acontecer agora. A gente relembrou aqui o valor, R$6 bilhões pelo menos, de descontos indevidos, o valor desse escândalo, dessa fraude, aproximado, né, divulgado pela Polícia Federal, e o número de pessoas, de aposentados e pensionistas que foram identificados como possíveis vítimas desses descontos, fica entre 4,7 milhões e 6 milhões de brasileiros, de pessoas. É um absurdo. Vou passar para a Ludmila, então, porque colocaram ela aqui no ar, porque depois, então, eu trago a nota do senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS. Ludmila, a matéria diz que ele está sendo preso agora por corrupção e organização criminosa. Quanto esses crimes são realmente graves no Brasil e passíveis de punição? São crimes muito graves, com penas muito altas. Se você for somar tudo, é capaz desse sujeito pegar até mais de 10 anos de prisão. Aí vai depender das circunstâncias, a dosimetria pode variar bastante a depender do julgamento, mas são crimes com penas bastante altas. Eu fico pensando quanto os aposentados que foram lesados durante esse tempo todo, acompanhando agora mais essa prisão, quanto eles não devem estar se sentindo um pouco mais vingados, digamos assim, um pouco mais satisfeitos por verem pelo menos a justiça começando a funcionar ali, no mínimo, esse cara agora vai passar maus momentos, porque agora vai ser preso. Então não tem jeito, nesse momento ele já deve estar agora passando pelos procedimentos lá da polícia. Olha, tenta imaginar nesse momento o que esse cara está passando agora. Está lá com um monte de advogado, sendo ouvido, daqui a pouco vai ter que trocar de roupa, vai ter que entrar lá no sistema prisional, enfim, vai ser um inferno na vida dele a partir desse momento. É que a gente não vê, mas pode ter certeza que vai ser. Então, nesse momento, o aposentado no Brasil começa a respirar um pouco mais aliviado e se sentindo um pouquinho vingado por ele estar começando a pagar pelo mal que fez nesse momento. Mas eu queria fazer aqui um acréscimo, estava tentando lembrar da situação periférica que envolve essa questão do INSS. O Sindinap era a instituição dirigida pelo Frei Chico, o irmão do Lula, e também está envolvido aí nesse escândalo, já recebeu várias notificações, enfim, está envolvido. Sabe-se lá se esse senhor aí agora que foi preso não tem alguma coisa a dizer do Sindinap, porque esse senhor agora que foi preso é da Conafer. Qual que é a relação dele com o Sindinap? Será que tem? Então veja,
todo o entorno do Lula está sempre ali metido em alguma confusão, está metido em alguma coisa obscura. Então vamos ver se surge agora mais essa possibilidade de aparecer alguma coisa contra o Frei Chico, irmão do Lula. Já não bastasse o filho, ainda tem o irmão envolvido aí nessa questão do INSS. Essa investigação pode acabar com uma tendência de querer jogar alguns peixes pequenos para pagarem pelos grandes e os grandes saírem, né, pela porta dos fundos e acabarem nem sendo punidos ou investigados, e é justamente isso que estamos aqui diariamente cobrando, né, que todos os envolvidos sejam punidos, cada um proporcionalmente aos crimes que cometeram dentro deste escândalo, porque são diversos no país, né, no governo Lula. A gente tem que ir separando as caixinhas para não se confundir, escândalo 1, escândalo 2, mas sempre tem escândalo em governo Lula, é realmente impressionante. Paula Camacho, você se lembra, citou a CPMI do INSS, inclusive o relator dessa CPMI era o vice-candidato a vice-presidente, né, do Brasil, de Flávio Bolsonaro, o Alfredo Gaspar, mas o presidente dessa comissão era o senador Carlos Viana. A gente se lembra muito também do quanto ele lutou durante essa comissão mista, e ele fez uma postagem comemorando a prisão do presidente da Conafer e concluiu dizendo, abro aspas aqui, quem rouba de aposentado não tem direito de fugir para sempre. Está aí a publicação completa, quem quiser ver. Após 9 meses foragido, o presidente da Conafer se entregou à Polícia Federal, foi preso em flagrante durante o depoimento da CPMI do INSS. Ele, Carlos Viana, pediu a prisão dele durante a comissão por ordem minha, aí ele fala, por falso testemunho, mentiu deliberadamente sobre o esquema. Segundo a perícia da PF, a Conafer desviou cerca de 640 milhões de reais dos aposentados. 9 meses depois, a justiça começa a alcançá-lo. Quem rouba aposentado não tem o direito de fugir para sempre. A conta chega. Muito bem, Carlos Viana, que vivia também, Paula, desde a época da CPMI, do fim da comissão, dizendo, vindo ao Instagram para postar, esse homem vai fugir, depois, esse homem fugiu, ele está foragido, cadê ele? Pois bem, agora então é encontrado. Vamos ver a época então, quando o Carlos Viana deu o pedido de prisão e disse que tinha medo dele fugir. Um homem que roubou milhares de aposentados e sumiu. Eu prendi esse homem ao vivo durante a CPMI do INSS e hoje ele está foragido. Carlos Roberto Ferreira Lopes, o famoso mão preta do INSS, presidente da Conafer, apontado pela investigação como peça central de um esquema bilionário contra aposentados brasileiros. E eu nunca vou esquecer aquele depoimento. Contradição atrás de contradição, omissão, resposta incompatível, mentira, até que chegou o momento em que não dava mais. Ali mesmo, durante a sessão da CPMI, eu determinei a prisão dele. Mas sabe o que aconteceu, gente? Pagou fiança, saiu pela porta da frente. Depois disso, a Polícia Federal foi até a casa de uma suposta namorada para cumprir. O senador Carlos Viana e o deputado federal Alfredo Gaspar, que é vice-candidato à presidência ao lado de Flávio Bolsonaro, eles fizeram um trabalho excepcional na CPMI do INSS. Veja, se não fosse a CPMI do INSS, nós não saberíamos de tudo isso que está acontecendo com o nome da Conafer, não saberíamos do Sindinap, que o vice-presidente é o Frei Chico, irmão do presidente Lula, nós não saberíamos que o Lulinha teria esse envolvimento tão profundo que foi demonstrado lá na CPMI do INSS, porque esse tipo de informação nós não tivemos acesso. Tivemos acesso justamente pelo trabalho feito pelo senador Carlos Viana e Alfredo Gaspar. É justamente isso, a importância, isso demonstra a importância da população apoiar as CPIs, CPMIs. E a maior demonstração de que isso é tão importante é justamente quando acabou a CPMI a mando do STF, e infelizmente não foi continuada porque o STF não permitiu. Os petistas e a base do governo, eles comemoraram muito, comemoraram o fim das investigações. Agora, vocês imaginam se tivesse continuado, se tivesse tido mais 2 meses de trabalhos ali, quantas informações nós, população, que estamos querendo realmente saber quem roubou os idosos, quem são os políticos, os filhos de políticos, parentes de político que estão envolvidos, todos nós saberíamos a fundo. E diante
da eleição mais importante dos últimos anos, seria decisivo para as pessoas entenderem realmente quem são as pessoas que estão envolvidas e que estão pedindo o seu voto. Ou seja, isso aí seria essencial para a população votar bem, votar com transparência, votar nas pessoas certas. Mas, infelizmente, depois do STF decidir finalizar a CPMI, ficamos no escuro. Graças ao trabalho que foi feito lá atrás, antes de acabar, agora estamos vendo o resultado. Estamos vendo o resultado da Polícia Federal, que é a parte boa da Polícia Federal, que quer desvendar o que está acontecendo, prender os criminosos e dar uma resposta à sociedade. E também todas essas pessoas, esses políticos que estão envolvidos até o pescoço. Veja, vimos recentemente o vice-líder do governo no Senado, Weverton, né, que teve busca e apreensão em dezembro do ano passado e agora, recentemente, os seus familiares também tiveram busca e apreensão por conta do envolvimento com o INSS. E daqui a pouco a gente vai trazer mais informações, por exemplo, sobre o Lulinha. O Lulinha que não está sendo investigado só por conta do envolvimento no INSS, mas também com possível tráfico de influência. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Sim, a gente vai continuar no assunto, daqui a pouco vamos para break, na volta do intervalo a gente continua explorando um pouco mais todo esse escândalo e essas novidades. Agora, Bianca Palharinho, o que não pode acontecer exatamente é isso ser um barulho de momento, daqui a pouco tá todo mundo na rua, não passam 3 dias na prisão, conseguem ali uma saída pela culatra, numa brecha da lei, com alguma autoridade amiga, e o Brasil continua sendo o país da corrupção e da impunidade. É isso que deixa a gente indignado, porque como não ficar chocado com um cara desse, que roubou tantos milhões, né? Fez parte desse grande esquema. Quando tem aí o senador Carlos Viana, ele dá a voz de prisão, esse momento podia ter sido histórico. Podia ter sido algo para a gente lembrar daqui a 10 anos, sabe? Olha, lembra quando aconteceu aquele escândalo de corrupção e o cara foi lá com a maior cara de pau, começou a mentir na cara, né, de todos e mesmo sabendo que não poderia, sabendo que havia também provas contrárias ao que ele estava dizendo, né, com aquele óleo de peroba que ele tinha passado, mas poucas horas depois o cara consegue sair pela porta da frente pagando só para ele, né, só R$5.000. É isso o que nos choca, dentre tantas outras coisas, né? Mas certamente isso é uma grande injustiça. Seria um momento histórico se a justiça funcionasse no Brasil. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo
e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.